Oi, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir? Beleza. Show. Vamos começar então. Eu sou a Renata, eu sou da agência de TI Blue, que é uma agência de marketing digital focada em performance. A gente trabalha com estratégias de serviços de CRM, de Data Intelligence, mídia, conteúdo, produção criativa e conteúdo SEO. E sou a coordenadora do time de CRM aqui da agência. E hoje a gente levantou aqui, organizou para trazer para vocês 10 erros que a gente costuma ver bastante no mercado dentro de uma estratégia de CRM, coisas que a gente já presenciou com algumas experiências nossas e que a gente acaba no nosso dia a dia desmistificando bastante. Então, acho que vai ser legal para a gente conversar sobre isso aqui juntos. A ideia é a gente levar mais ou menos uns 30, 40 minutos falando sobre isso, e aí depois a gente abre para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida ou algum ponto para trazer, beleza? Então, falando já do primeiro ponto que a gente costuma ver bastante. Primeiro, CRM não é só e-mail, tem bastante dessa confusão de que CRM está restrito a e-mail marketing, mas a verdade não. O CRM ele é a ideia de comunicação direta com o cliente, comunicação personalizada e relacionamento personalizado direto com o cliente. O que antes no off era a mala direta, eram algumas comunicações mais personalizadas. Para o digital, eles vieram com essa cara desses canais de comunicação direta, tá? São os canais onde o usuário fornece o contato dele para que a gente possa entrar em contato com ele. É um pouquinho diferente de mídia paga, por exemplo, onde a mídia vai até o usuário. Os canais de CRM, eles são um pouquinho diferentes, eles vão pela via contrária. O cliente precisa ter chego até a gente, chego até a nossa marca de alguma forma, e me dito, eu quero que você se comunique comigo por aqui. Então, são esses canais de comunicação direta onde o cliente nos dá o contato e a gente estabelece a comunicação por aqui. O primeiro deles é o e-mail marketing, que é, acho que sim, o canal mais frequente, o uso dele, de certa forma mais popular. É um canal que a gente acaba falando bastante, acaba frisando mais, a gente vai falar mais dele aqui, sim, porque ele é um canal que tem mais padrões técnicos que precisam ser trabalhados, precisam ser muito bem monitorados, e ele acaba tendo um custo-benefício também mais interessante em alguns casos. Então, ele é o canal que costuma ser um pouquinho mais popular dentro do SRM. Também a gente tem o SMS, que costuma ser um canal que tem um custo-benefício um pouquinho mais caro, o custo de disparos, unitário de disparos em relação aos pacotes que o mercado costuma praticar em e-mail marketing. Mas ele também é um canal super relevante, tanto para a gente costuma usar ele principalmente em comunicações onde a gente vai trabalhar com ele de forma integrada, de forma complementar ao que a gente está trabalhando com outros canais de CRM. Então, em alguns casos não tenho o contato de e-mail desse cliente, mas eu preciso comunicar isso. Então, se tenho telefone, posso comunicar para SMS, ou posso comunicar para clientes que não chegaram a abrir e-mail, uma coisa muito importante, ou uma comunicação um pouquinho mais rápida. Mas o SMS ele acaba tendo uma limitação também um pouquinho maior em relação ao e-mail, porque o e-mail nos possibilita o trabalho com layout, o trabalho visual, e o SMS não, ele é a mensagem pura de texto, um texto breve, super rápido, porque ele tem ali os limites de caracteres, então é um canal que ele tem um pouquinho mais de restrições, mas ele também é super relevante em uma comunicação de CRM para complementar, às vezes, algumas estratégias.
Também o push notification, que a gente trabalha em CRM, principalmente em marcas, clientes que têm um app próprio, então isso pode ser bem trabalhado. No geral, se recomenda que a gente trabalhe com push notification, com CRM, realmente com algumas bases um pouquinho mais segmentadas, algumas comunicações um pouquinho mais segmentadas, não fazer aquele mesmo push para todo mundo o tempo todo. O ideal é que a gente trabalhe mais personalizado possível, mas ele não costuma não ser tão popular quanto o e-mail marketing, também por algumas limitações. Ele é um canal que ele possibilita uma visualização super rápida na tela do celular, é um pouquinho mais difícil de ignorar, de deixar para ler depois, tu vai ver ali de alguma forma, mas ele também é super restrito em relação ao formato mesmo, do que a gente consegue trabalhar de texto ali ou não, mas ele também pode participar de uma comunicação integrada desses canais de CRM. E por último, o WhatsApp, que está começando a surgir, está começando a ficar um pouquinho mais em evidência nessas comunicações de CRM. O que a gente tem acompanhado bastante é que esse formato de WhatsApp ele tem sido bastante usado, praticado com clientes que têm loja física, então às vezes tem algum vendedor que te atendeu e vai em nome do vendedor essa comunicação. A gente tem acompanhado bastante tanto esse movimento quanto no e-commerce, mais com intuito transacional, de acompanhar a compra, algo nesse sentido. O que hoje ainda amarra um pouquinho o uso do WhatsApp como uma estratégia, digamos, fixa de alguns clientes com o CRM, é que o canal de WhatsApp, ele já demanda, ao contrário dos outros canais, uma conversa mais rápida. O canal tem essa naturalidade de enviar, já receber e trocar com mais agilidade. E dificilmente um time vai ter capacidade para abraçar esse volume de contato, ou demanda também o desenvolvimento de algum bot, alguma coisa nesse sentido, para conseguir dar andamento a esse canal. Mas então, no geral, o que a gente trabalha de CRM, além do e-mail marketing, são esses. O canal que vai... Como definir o canal para a minha estratégia? Primeiro, os insumos que tem na sua base, não adianta a gente criar uma estratégia super fundamentada em SMS, por exemplo, se a base não tem telefone, então os dados disponíveis na base eles são fundamentais para definir que canal vai ser utilizado, e é bem importante entender a performance de cada tipo de mensagem em cada tipo de canal para a base que está sendo utilizada. Alguns perfis de base vão reagir melhor a um canal ou a outro, a um tipo de comunicação, a um formato de comunicação, a um canal que não vai performar tão bem no outro. Então, é muito importante considerar os insumos da base e os testes de formatos para poder definir qual caminho tomar para cada comunicação. O segundo erro que a gente vê, o segundo mito, de certa forma, que a gente vê bastante, é que a base de e-mail só serve para mandar e-mail, que a base CRM vai ser restrita para isso. E a gente aproveita pouco, de certa forma, as bases CRM quando a gente usa só para mandar e-mail. Não só para aproveitar para outros canais de CRM mesmo, como para aproveitar para comunicações da marca em geral, porque são bases que elas são super ricas em informações, são dados pessoais do cliente, costuma ter desde informações pessoais de aniversário, a idade, às vezes profissão, endereço, região. Então, são bases de informações pessoais super completas e a gente ainda... Opa! Travou aonde? Aonde paramos? Retomo esse aqui, o ponto 2. Vou retomar, então, aqui o ponto 2, tá? Do início, as bases de CRM só servem para mandar enviar e-mail. São bases que elas são super ricas, elas costumam ser super ricas em informação, desde dados pessoais dos usuários, como
a data de aniversário, a idade, às vezes profissão, endereço com estado, cidade, são bases que têm informações pessoais super completas e também costumam ter informações mais completas até de preferência de usuário, porque o recomendado é que se registre bastante os acompanhamentos de registro de compra, quando o cliente comprou a primeira vez, quando ele comprou a segunda, qual produto ele comprou, qual foi primeiro, o produto de entrada, o produto de recompra. Então, isso são dados super valiosos e que não precisam ficar restritos só ao e-mail marketing ou só aos canais de CRM. Essas bases podem ser usadas em algumas campanhas de mídia também. Elas podem ser super bem aproveitadas em algumas campanhas de mídia, tanto por caminhos de complementar a estratégia do canal de CRM para dar um up no canal, quanto para fazer um apoio em algumas estratégias de marca e de campanhas em comunicações que se pretenda fazer uma comunicação mais 360, tá? Como um complemento para o canal, é bem legal trabalhar com essas bases, por exemplo, com clientes que não estão mais abrindo os e-mails. Se o cliente não está mais abrindo um e-mail que a marca está enviando, não quer dizer necessariamente que ele não está interessado pelo conteúdo da marca. Pode só querer dizer que ele não está interessado por aquele canal naquele momento. Então, é uma oportunidade interessante para usar esses clientes e essas bases em mídia para impactar eles com algum outro formato e continuar mantendo eles engajados com a marca. Principalmente considerando que a gente tem vários dados para conseguir fazer mídias até mais segmentadas de acordo com alguns tipos de perfil que seja viável de se levantar dentro dessa base. E como um apoio para algumas estratégias 360, também é interessante usar, por exemplo, alguns clientes que já visualizaram em e-mail alguma campanha, abriram, mas não chegaram a fazer a conversão. Então, ele já me mostrou que ele tem um interesse naquele conteúdo, faz sentido para ele já sabe do que eu estou falando, mas ele não realizou a conversão ainda. Então, eu ainda tenho um espaço aqui dentro desse funil de conversão para talvez partir de uma conversão assistida do e-mail, esforçar um pouquinho mais esse conteúdo para esse usuário, para talvez realizar a conversão a partir daí. O terceiro ponto, que eu acho que é um mito que a gente ouve, eu ouço desde que eu comecei a trabalhar com CRM, é que o e-mail marketing morreu. Eu acho que o e-mail marketing ele é para o online o que é o rádio e o jornal impresso para o offline. A gente fala há alguns anos de o e-mail morreu, o e-mail vai morrer, não adianta mais investir em e-mail marketing. E acho que essa conversa se intensificou muito a partir do momento que a gente teve a entrada das redes sociais no cotidiano, das mídias sociais no cotidiano das pessoas, quando começou a ampliar o acesso de mídias sociais, principalmente Facebook, Instagram, a entrada de alguns canais, eles realmente foram fundamentais para a gente começar a intensificar essas discussões de se o e-mail morreu ou não. Mas, na verdade, gente, o e-mail não morreu ainda e o e-mail está super vivo, tá? A gente tem algumas pesquisas que afirmam que 92% dos usuários têm pelo menos uma conta de e-mail ativa. As pessoas não deixaram de criar contas de e-mail, elas não deixaram de estar dentro desse canal. Só em Gmail tem mais de 1,5 bilhão de usuários que estão ativos, que estão acessando os seus e-mails. E a estimativa é que mais ou menos as contas de e-mail que são ativas hoje são 3 vezes maiores que as contas ativas em redes sociais. Muito porque a gente precisa criar, o e-mail ele ainda é um acesso básico para qualquer cadastro via web. Então, eu preciso de um e-mail, de um endereço de e-mail válido para conseguir fazer o meu próprio login em alguma mídia social, eu preciso de um e-mail como ponto de partida para fazer esse tipo de login, eu preciso em muitos sites ainda a gente precisa de um e-mail para conseguir fazer um cadastro, a gente já tem muitas melhorias nesse sentido, alguns facilitadores de poder logar com o Facebook, poder logar com alguma conta de mídia social
alternativa ao e-mail, mas ainda se demanda muito ter um endereço de e-mail para poder fazer login, para poder participar, se cadastrar em ambientes de web. Então, ainda é um canal super importante que as pessoas continuam criando contas e elas continuam movimentando. Isso dentro, quando a gente vai olhar só para contas criadas, para o que tem disponível, digamos, de contatos para a gente trabalhar. E quando a gente vai olhar para dados de e-commerce em si, a gente sabe que a frequência de usuários, a frequência de visualização da caixa de entrada dos usuários que têm contas ativas, ela costuma ser bem alta, costuma ser em torno de 6 vezes ao dia. Isso muitas vezes está relacionado com o próprio mercado de trabalho, com o precisar de alguma forma de algum e-mail para conseguir trabalhar, ou a rotina em escritório envolve muitas vezes a leitura de e-mail. Então, isso influencia também nesse negócio, nesse canal, enquanto, teoricamente, algumas empresas são um pouco mais fechadas, não posso acessar as mídias sociais, mas o meu e-mail eu consigo acessar, eu consigo visualizar. Então, isso influencia bastante também no quanto os usuários vão estar presentes aqui nesse canal. Vi aqui que a Mazeiro não está vendo a apresentação. Tem mais alguém que não está visualizando? Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Sobre quem recebe as ofertas de e-mail, tá? Em torno de 83% das compras tem um gasto maior quando os usuários recebem algum e-mail influenciando a compra online. Isso está muito atrelado à própria característica do canal, de ser um canal de personalizado e de comunicação direta. Porque quando eu dou o meu e-mail, o meu endereço de e-mail para uma marca se comunicar comigo, é porque eu confio nela e eu já confio na recomendação dela. Então, a gente parte já de uma influência na compra um pouco mais relevante. E aí a gente vai para aquele ponto ali de que as chances de uma pessoa comprar o seu produto, ela vai ser muito maior quando ela já confia na sua marca. E o e-mail ele pode ser um start super relevante para estabelecer essa relação de confiança na marca. O próprio Google fala muito do e-mail marketing como um canal relevante para conversão assistida. E ele realmente é um canal super relevante, ele assiste muito, porque ele traz muito esse peso de confiança do usuário, de eu confiei na marca para receber essa informação. Eu pedi para que a marca viesse até mim. Eu não fui simplesmente impactado, eu solicitei esse impacto. Então, o canal, de uma forma geral, ele tem muita relevância ainda, tanto em conversão quanto em conversão assistida, enquanto os clientes confiam ou não em uma marca online. O quarto ponto é, a ferramenta ideal para o meu negócio é a ferramenta mais barata. A gente acompanha bastante clientes que procuram a ferramenta que tenha o custo-benefício mais relevante, olhando simplesmente pela tabelinha ali de preço do quanto vai ser mais barato ou não para minha marca. Na verdade, tem vários fatores que eles vão acabar influenciando e precisam ter um peso importante na decisão de qual ferramenta de e-mail marketing ou de CRM é a melhor para ser usada. Então, o que eu preciso avaliar para poder, no fim das contas, escolher a ferramenta ideal para a minha marca? O primeiro ponto, óbvio, o custo da ferramenta. Sim, ele é relevante, ele não pode ser o decisor, mas é muito importante que ele seja avaliado. As ferramentas, elas costumam ter valores tanto por volume de disparos, quanto por volume de base de leads que está lá dentro. Então, é bem importante, sim, avaliar esse custo
e ver se ele vai fazer sentido esse investimento para o que se espera do canal dentro de cada marca, para o que para tamanho de base, para quanto essa base realmente pode render ou não, para o ROI fechar positivo no final do mês. Um outro ponto bem importante é a capacidade de processamento de grandes volumes de dados. Tem muitas ferramentas que todas as ferramentas, na verdade, elas vão ter um limite do quanto elas vão conseguir processar de dados ou não. Algumas ferramentas vão ter um limite blaster, outras ferramentas vão ter um limite bem mais restrito. Isso significa que quanto mais dados eu colocar para dentro de uma ferramenta que tem uma capacidade pequena, mais lenta ela vai ficar, mais ela vai travar e mais ela vai dificultar, de certa forma, o dia a dia daquela operação. Então, é bem importante, ou até não só o dia a dia da operação de criar o e-mail e disparar, mas às vezes até também processamento de dados, processamento de bases que são criadas, processamento do disparo que está sendo realizado. Então, é super importante avaliar o quanto essa ferramenta suporta ou não base de dados, de acordo com a base de dados que vocês tiverem. Também o plano de entregabilidade da ferramenta é super importante. Não adianta uma ferramenta barata, uma ferramenta que suporta um banco de dados absurdo, se ela não tem um plano de entregabilidade conciso, um plano de entregabilidade que faça sentido e que vai realmente fazer com que todo o trabalho que é gerado durante dias realmente chegue na caixa de entrada do usuário e a gente seja efetivo com a comunicação. Então, é super importante avaliar o quanto essa ferramenta está comprometida ou não com um plano de entregabilidade e com o acompanhamento disso. Também as possibilidades de segmentações e cruzamentos de informação são super importantes. As ferramentas, elas têm serviços e possibilidades diferentes dentro de cada porte. E isso implica também nas possibilidades de segmentação de contatos. Algumas ferramentas elas vão permitir segmentações super simples e outras ferramentas já vão permitir cruzamentos mais complexos entre uma informação e outra. Esse fator decisor ele vai variar de acordo com o que se pretende para a estratégia de e-mail e o potencial ou não de segmentar e de usar esses dados a favor de uma estratégia um pouco mais segmentada, um pouco mais one-to-one. Não tem como esperar fazer uma comunicação super segmentada, super personalizada, se a própria ferramenta não possibilita cruzamentos mais complexos de informação. Isso acaba amarrando, atando muito do trabalho quando a gente vai falar de algumas estratégias mais one-to-one. E também os recursos de automação são super importantes de ser avaliados dentro de uma ferramenta. Quando a gente fala de recursos de automação, tanto os recursos de automação quanto os recursos de integração da plataforma, isso é super importante. Então, tanto as regras que a gente vai conseguir criar, regras automáticas ali dentro, quanto as próprias possibilidades de integração, porque a gente pode ter uma ferramenta super legal que atende todos os requisitos anteriores, mas ela não tem nenhuma possibilidade de integração com a minha plataforma do site, eu não consigo integrar com o meu sistema de banco de dados, ou seja, eu estou trabalhando com uma ferramenta que tem um bom plano de entregabilidade, eu consigo segmentar muito a base, só que eu não consigo colocar a minha base lá dentro, as minhas informações lá dentro para conseguir trabalhar. Então, essa ferramenta ela vai partir do zero praticamente, e um trabalho de importação manual, ele acaba não valendo o custo-benefício que essa ferramenta pode oferecer. Então, é muito importante, antes de contratar uma ferramenta, ou antes de decidir, quero migrar minha ferramenta, não está mais fazendo sentido para mim, avaliar também as possibilidades de integração com o banco de dados que ela tiver. Que foi esse ponto que eu acabei de falar. Então, a possibilidade de integração tanto com o e-commerce, com a plataforma do site, quanto alguns outros dados de banco de dados que não necessariamente são captados via e-commerce, quando a gente tem casos, por exemplo, de registro de CRM em lojas físicas, essa ferramenta ela precisa estar apta também a receber, a ser abastecida com esses dados de uma forma automática, de uma forma que faça sentido e que facilite o trabalho.
O quinto ponto é que a ferramenta vai garantir o sucesso da minha estratégia. E não, a ferramenta, sim, ela tem um papel super importante, ela precisa nos dar as possibilidades que são necessárias para a implementação de cada estratégia, mas ela sozinha não vai garantir o sucesso da performance de nenhum canal. É a mesma coisa que ter um grande investimento, comprar um avião e não ter nenhum piloto para colocar dentro do avião para pilotar. Então, a ferramenta ela influencia muito em resultados, sim, mas ela sozinha não garante o sucesso. É super importante a gente ter dentro da estrutura de marca previstos, alguns times que sejam capazes de dar conta tanto das estratégias que a gente precisa, estratégia, análise, insights em cima do trabalho que está desenvolvido e mapeamento de passos futuros, quanto a gente conseguir também dar andamento ao trabalho. Então, eu preciso ter um time especializado tanto em CRM. CRM principalmente e-mail marketing, é um canal que demanda, sim, bastante conhecimento técnico, em entregabilidade e indicadores do canal para a gente conseguir ter sucesso com essa comunicação, para que realmente seja entregue, que performe bem, que faça sentido. E se analise depois esses resultados. Então, o time de CRM, alguém especializado em CRM, entregabilidade, é super importante nesse contexto. O time de produção criativa também é importante, porque não adianta ter uma grande ferramenta, ter um time de CRM e não ter ninguém previsto em nenhuma estrutura de time, seja interno. Vou voltar desse aqui, então. É importante a gente ter times previstos para a gente dar continuidade ao trabalho, além da ferramenta. Precisa ter um time de CRM especializado em entregabilidade, porque principalmente e-mail marketing é um canal bem técnico que demanda um conhecimento especializado nessa área. É muito importante ter um time de produção criativa, ter previsto essa produção criativa, porque não adianta nada, a ferramenta está lá, ela é ótima, ela tem um grande custo-benefício para a minha marca, ela atende todas as minhas necessidades, eu tenho um time de CRM, eu tenho pessoas especializadas nisso, que estão propondo estratégias, estão analisando, estão sugerindo ações, estão indo atrás de resultados, estão indo atrás de otimizações, e não ter ninguém para depois produzir o que o time de CRM está demandando. Então, as ações elas vão demandar em novos e-mails, em produções criativas para conteúdos, para regras. É bem importante ter esse time, pensar também no time da galera que vai produzir realmente o conteúdo que vai ser enviado, além do especialista técnico, que talvez vá decidir de alguma forma o que vai ser enviado, em que momento, mas a galera que vai produzir esse conteúdo é super importante, a gente não pode esquecer dela. E também o time de BI, ele costuma ser super relevante, sim, em estratégias gerais de e-commerce para marca, mas CRM lida muito com bases de dados, com informações e inteligências de dados. Então, nesse aspecto, o time de BI, ele anda super junto com o CRM. São áreas muito complementares nesse sentido. E é importante avaliar esse time junto para fazer a estratégia crescer cada vez mais. O sexto mito, o sexto erro que a gente costuma ver bastante é que e-mail só serve para enviar promoção. Tem muita gente que acaba entendendo que o e-mail marketing ele é para enviar promoção, sim, e é para enviar tabloide. Daí vem muito do mito do e-mail, não, eu recebo muito spam, alguns conteúdos que a gente força um pouquinho mais de venda de produto, que acabam sendo interpretados como spam pelo usuário. O e-mail marketing, ele é, reforçando, um canal de relacionamento. Ele é um canal de comunicação personalizada. Então, ele é uma grande oportunidade que a gente tem de trabalhar a retenção de clientes através dessas informações personalizadas que a gente consegue implementar. Então, além dos envios
promocionais que a gente mapeia dentro de uma estratégia, é super legal também a gente trabalhar com lembrança de marca, a gente tem oportunidades aí de aumentar a recompra, de aumentar a rentabilidade do cliente, ou até auxiliar de alguma forma na construção ou na legitimidade da tua marca falando de algum conteúdo em algum determinado segmento. Então, se eu trabalho com um segmento de moda, a gente tem uma oportunidade com o e-mail marketing, de alguma forma complementar a outros canais, as redes sociais, por exemplo, a mostrar para o usuário que a gente entende o que a gente está falando, que a gente, quando a gente fala de conteúdos assim, é porque a gente tem muita propriedade em falar sobre isso. Ele é um canal que se presta muito a esse tipo de reforço. Então, que outros e-mails a gente pode fazer além dos promocionais? Os envios transacionais, eles são super relevantes, tanto desde troca de senha até acompanhamento de compra, acompanhamento do pós-compra também é super importante. Conteúdos, dicas, serviços, tudo que a gente puder falar relacionado ao negócio que a gente está comunicando ali, que não necessariamente seja vender o produto ou vender um serviço. Então, no gancho do conteúdo de moda, não preciso falar só sobre os produtos que eu tenho disponíveis, a gente pode falar sobre tendências, falar sobre como combinar coisas, prestar o serviço, fazer a pessoa se manter engajada, o cliente se manter interessado por aquele conteúdo, vai fazer ele continuar engajado com a marca por muito mais tempo. A gente pode aproveitar também para dar dicas de uso dos produtos que o cliente já comprou. Se eu tenho uma base CRM completinha, com as informações super bem integradas entre o meu site, as minhas plataformas de venda, eu vou saber qual foi o último produto que ele comprou e eu vou poder prestar um serviço para ele nesse sentido. Então, de novo, no mercado de moda, talvez algumas dicas de como trabalhar aquela tendência no dia a dia. No mercado de eletroportáteis, talvez, a gente pode trabalhar com algumas sugestões de como de decoração, de às vezes de como manter mais conservado algum aparelho, algo nesse sentido, acompanhar um pouquinho a venda de alguém que acabou de comprar um produto, pode ser super legal para o relacionamento e fazer com que essa pessoa mantenha a marca como algo relevante para ela. Até porque um usuário que acabou de comprar um produto, a possibilidade de ele comprar um produto amanhã é mínima. Então, o que a gente puder aproveitar para manter ele engajado com a nossa marca é um momento super interessante. Além disso, algumas recomendações relacionadas à preferência de cada cliente também. A gente sabe se a gente sabe qual foi o produto de entrada, qual foi o produto de recompra desse cliente, se a gente conseguir estabelecer alguns padrões de, eu sei que esse cliente gosta muito da cor vermelha, posso fazer algum conteúdo de vermelhos para ele. Então, trabalhar com a preferência de cada cliente, com preferência por tamanho, por cor, por categoria, já é super válido para entregar algo diferente que não seja só a promoção ou tabloide. Às vezes, dica de produto também relativa à navegação do usuário, se a gente consegue, se a gente está rastreando direitinho como é que está sendo a navegação, vale sempre tirar ele daquele broadcast todos os dias, o que a gente decide para todo mundo, e colocar ele um pouquinho dentro dessas recomendações mais baseadas no que a gente sabe que ele está interessado, não necessariamente baseado no que a gente está oferecendo. É super interessante e tende a incentivar conversões com um pouco mais de facilidade. E, por último, também, alguns conteúdos institucionais são interessantes de serem trabalhados. Informações sobre a marca, às vezes se tem loja física também, vai abrir loja, vai reformar loja, é um canal legal para isso. Às vezes só uma mensagem de aniversário, mensagem de Natal, mensagem de Ano Novo. Conteúdos institucionais, eles ajudam bastante a quebrar um pouco a rotina de marcas que costumam trabalhar com muito mais força em tabloide, em venda de produtos. A gente tem até um case aqui na agência de um cliente que reforça muito, tem um volume muito grande de envios de tabloide, de broadcast, tanto por
capacidade de base, quanto por oferta de produtos mesmo. Então, o que mais se trabalha ao longo do ano, o calendário dessa marca é muito fundamentado em tabloide, mas a gente teve uma experiência de no final do ano, a gente mandou algumas mensagens institucionais de Natal e de Ano Novo sem vender nada, absolutamente nada, não tinha nem botão para o site, nada, era só uma mensagem. E foram e-mails que eles tiveram 28% a mais de abertura em relação aos outros e-mails que a gente enviou no período, e eles tiveram 34% a mais de receita. A gente não consegue, não pode colocar dentro desses e-mails a expectativa de vender, porque eles têm dentro do calendário uma intenção diferente. Mas eles também podem ajudar a vender, tanto por reforçar a lembrança de marca, quanto por essa questão de quebrar um pouco a rotina. Ele vai ser um e-mail já um pouquinho diferente daqueles de produto, e talvez os clientes se interessem sim e cliquem e acabem no site navegando e comprando coisas que talvez eles não clicariam nos e-mails tabloides do dia a dia, porque não me interessa por esse produto. E eles podem também incentivar esse tipo de conversão. O sétimo mito, então, o sétimo erro, se o concorrente faz é porque dá certo. Isso a gente ouve bastante no dia a dia, quando a gente busca referência. E é muito importante a gente buscar referência para o trabalho do dia a dia, é muito relevante. Buscar referência, trocar referência, discutir sobre elas, só tende a crescer bastante a nossa visão sobre o trabalho, tende a nos dar insights para testes, nos promover algumas provocações, nos dá uma ideia sobre caminhos que podem ser seguidos ou não, e testar. E-mail marketing, CRM, é muito teste, é botar para rodar, ver se funciona, e se funcionar, implementar de novo, e as referências elas têm um papel super fundamental nisso. Mas é que é bem importante lembrar, dentro desse contexto, que o concorrente ele pode ter muitos outros fatores de sucesso que estão envolvidos ali e que a gente não tem acesso aos resultados. Então, quando a gente vê uma peça de um concorrente, o máximo que a gente pode tirar dela é uma ideia, é um insight da gente testar ou não, mas a gente precisa lembrar que a gente não sabe aquele resultado, para o concorrente também pode ter dado errado, pode ter dado certo ou não. O concorrente tem uma base diferente da sua marca, então é bem relevante a gente entender que cada marca tem uma base de clientes diferentes, e essa base é única, e essa base vai ter os seus próprios interesses, ela vai ter os próprios estímulos aos quais ela vai responder bem ou não, e isso varia de acordo com cada perfil de cliente, não necessariamente por ser o mesmo segmento, que a base vai reagir da mesma forma ao estímulo. E também a gente tem que lembrar que, assim como a gente está procurando incentivar, testar e fazer coisas novas, o concorrente também pode estar testando. E ele também pode estar fazendo ali uma tentativa que vai dar certo ou não. Então, a gente não pode nunca levar o que o concorrente está fazendo como uma verdade absoluta, porque a gente vai definir o calendário da nossa marca. A gente sempre tem que testar, mas a gente nunca pode considerar que algo que já está sendo feito necessariamente dá certo. O oitavo erro, é bem comum essa confusão de minha entregabilidade está ótima. Mandei 100 e-mails, entreguei 99, eu entrego muito bem os meus e-mails. O que acontece com a questão da entregabilidade é que é bem comum a gente ter essa confusão de termos, de confundir um pouquinho a entrega e a taxa de entrega dos e-mails com a entregabilidade do canal. Quando a gente fala em entregabilidade, a gente está avaliando um ponto um pouco além da entrega. A entregabilidade, ela é como os provedores de e-mail, lá o Gmail, o Hotmail, o Yahoo, estão enxergando o nosso IP, o nosso sender, como enviador, como eles estão avaliando, que pontuação eles estão dando para a gente, para que eles decidam aonde o nosso e-mail vai ser entregue. Quando a ferramenta de envios faz um disparo para cada provedor, o único dado que ele vai retornar para a gente é, com certeza, se esse e-mail foi entregue ou não, no sentido de que esse endereço era válido ou não, de se eu conseguisse,
se eu posso entregar ele ou não. Agora, em que caixa ele vai entregar? Se vai ser na prioritária, se vai ser na promocional, se vai ser na de spam, se ele não vai nem entregar, esse dado não retorna. Existem algumas ferramentas que são pagas e que dão esse retorno, principalmente a Return Path, que é a ferramenta que a gente mais indica aqui no mercado, ela tem uma confiança super relevante, mas no geral as ferramentas de envio em si, elas não vão ter a informação de qual caixa foi entregue esse e-mail. E é sobre isso que se trata a entregabilidade. É como está essa nossa reputação, como está essa nossa pontuação, e como que a gente vai, e aonde necessariamente a gente está entregando os nossos e-mails. Então, quando a gente vai falar de entrega, a entrega ela é quantitativa. Quando a gente fala entrega, a gente está falando necessariamente, simplesmente, no quanto os nossos e-mails foram entregues para os provedores. Se eles eram válidos, se os usuários tinham caixa de entrada cheia ou não. É extremamente quantitativa. Enquanto a entregabilidade, aí sim, ela é qualitativa. Ela é onde, ela é de que forma os e-mails estão sendo entregues para esses usuários. Em qual caixa, em que formato. E além dessas ferramentas, eu vi que perguntaram qual o nome da ferramenta. É Return Path. O nome da ferramenta, o nome da empresa que faz, eles fazem alguns trabalhos de consultoria, de entregabilidade, pontuação de reputação, e eles têm esse serviço. Costuma ser um serviço bem caro, tem um custo bem elevado. Eu indico ele para bases de envios que são um pouco maiores, que justifiquem esse investimento. Se tiver uma base de envios, clientes talvez em torno de 1 milhão, eu acho que sim, vale esse investimento, principalmente por um período, para ter alguns indicadores de como está o trabalho de entrega na caixa de entrada ou não. É super importante, é super legal para dar um direcionamento macro para o trabalho. Então, ela é uma ferramenta bem expansiva em relação a valores, mas dependendo do contexto, ela vale bastante a pena. E então a entrega, voltando aqui um pouquinho, só para finalizar a questão da entregabilidade, sem essa ferramenta, a gente não consegue ter certeza de onde o e-mail está sendo entregue. Mas a gente consegue tranquilamente, por isso a importância de um time especializado em CRM, a gente consegue ler os outros indicadores disponíveis a respeito da performance do e-mail, e por eles a gente consegue ter vários insights, muitas noções e clarezas de aonde, de que forma esses e-mails estão sendo entregues e como a gente pode fazer para otimizar esses resultados. Então, por isso, muitas vezes a gente pega alguns casos que o cliente diz: nossa, a minha entrega é super boa, eu entrego super bem, mas a minha abertura é muito ruim. Eu acho que os meus assuntos não são bons. E não necessariamente isso. O assunto pode sim, pode não estar adequado para o seu público, mas muitas vezes o assunto é até adequado, ele é uma linguagem que faz sentido, mas o e-mail que está sendo entregue em uma caixa não prioritária, em uma caixa de spam, e é aí que a gente tem que agir, em cima de onde o e-mail está sendo entregue, não necessariamente em cima do assunto que a gente está lendo no e-mail. Então, a gente tem vários indicadores, uma série de indicadores mapeados que a gente consegue sim, ao longo do trabalho de e-mail marketing, inferir em que caixa esse e-mail está sendo entregue. O nono ponto, existem vários fatores, quanto mais eu envio, mais eu vendo. Quando a gente está enviando e-mail broadcast, principalmente, que são volumes grandes, o volume, sim, ele influencia na entrega de resultado. Ele é um desses influenciadores. Mas a gente não necessariamente tem todos os indicadores de performance ligados à quantidade de envio. Então, em muitos casos, não adianta a gente ter uma base tão grande se os outros indicadores ou os outros fatores de influência não estão dentro do que é o recomendado ou do que é necessário naquele momento para uma performance maior de venda e de receita. Alguns fatores que influenciam. Primeiro de todos, a entregabilidade. Se a gente tem uma base de 600 mil clientes
e um terço está realmente entregando. Não adianta forçar esse envio não vai retornar com receita para mim, porque provavelmente esses e-mails eles não estão sendo entregues na caixa de entrada. A efetividade da base engajada também, isso é super relevante, além da determinação de volume de envios. Então, quanto do que eu estou enviando realmente tem clientes que têm algum engajamento, que tem alguma abertura, que tem algum clique nos períodos mais recentes, ou no mínimo dos mínimos nos últimos 180 dias em relação à minha marca. Então, o quanto eu estou conseguindo manter a minha base realmente engajada e realmente saudável para que a performance do meu e-mail seja efetiva, porque não adianta a gente mandar muito se na verdade a gente vai atingir poucos efetivamente. Os produtos que estão sendo divulgados, é bem comum a gente ver no trabalho de e-mail marketing, eu preciso divulgar esse produto, só que eu não posso colocar ele em mídia, porque de repente eu vou acabar gastando e ele não é o meu produto prioritário. O e-mail marketing pode ser sim um canal, os canais CRM eles podem ser sim um canal para reforçar alguns tipos de produtos que a gente precisa forçar. A gente sabe que as marcas elas têm necessidades comerciais que às vezes isso influencia, mas isso não pode ser o todo e isso precisa estar claro na nossa estratégia, no nosso dia a dia, de que se eu vou forçar um produto que não está sendo tão procurado, que não está sendo tão buscado, que ele tem uma chance menor de vender, a gente vai comprometer de alguma forma o resultado do canal por aí. A qualidade dos assuntos e do layout, isso é super relevante também, por isso é super importante fazer teste AB, ver qual é a linha de assunto, qual é a linha de layout que funciona melhor para o meu público, se é um assunto que tem emoji, se é um assunto que não tem emoji, se o emoji vai no início, se o emoji vai no fim, se o meu layout vai ter botão verde ou roxo, o botão vai em cima, o botão vai embaixo, isso também influencia bastante na venda e na performance do canal como um todo. O share de participação das regras e dos disparos segmentados também influenciam no broadcast. Às vezes a gente acaba tendo uma visão um pouquinho míope do que está performando no broadcast, porque a gente olha só para ele e a gente pensa, nossa, vendia 20% a mais no mês passado, a gente está caindo aqui. E quando na verdade, se a gente for olhar as réguas, os disparos automáticos que a gente tem de recomendação de navegação, de preço baixou, de carrinho abandonado, esse tipo de régua, elas tendem a, quando a gente implementa, a participar um pouquinho mais do share de resultados do canal, porque elas trabalham com produtos que são um pouquinho mais certos do que o cliente está buscando, do que o cliente está interessado naquele momento, então elas tendem a dar um pouquinho mais de resultado nesse sentido, mesmo que elas tenham um volume de envios um pouquinho menor. Então, na verdade, o broadcast ele não deixa de vender, mas outros tipos de e-mail podem estar participando um pouco mais do share de resultados e isso influencia no todo. A sazonalidade também influencia bastante nas vendas, então vão ter períodos que não adianta mandar para bases muito grandes, para volumes de envios muito grandes, por exemplo, vésperas de feriado, vésperas de carnaval, principalmente, as pessoas já tendem a engajar um pouco menos e não vai ser necessariamente o volume que vai garantir a venda nesses períodos. É preciso trabalhar com, de repente, algumas estratégias um pouco mais segmentadas, um pouco mais personalizadas. E por último, o aumento de envio também impacta bastante em como vai performar essa estratégia. Desde o dia da semana, o horário de envio, às vezes o dia da semana a gente identifica que tem um dia da semana que costuma sim vender menos do que os outros dias, então talvez esse seja um caso. A gente também tem bem de um cliente que a gente identificou que nas quartas-feiras a venda caía, vendia muito menos, então a gente começou a concentrar quando a gente tinha disparos mais promocionais na quarta-feira, para recuperar um pouquinho a venda desse dia, já que o usuário, com o preço cheio, com o full price, não estava fazendo a conversão. Ou até o horário de envio também. Às vezes a gente está com a certeza de que o horário que eu mais gosto de enviar e-mail é às 8 da manhã, mas de repente meu usuário tem um perfil de que ele funciona muito melhor, ele abre muito mais e-mails no início da tarde, por exemplo. Então esses testes eles são super importantes para a gente conseguir mapear o momento certo de enviar a comunicação certa. E por último, descadastro baixo.
amor pelo meu e-mail, todo mundo gosta dos conteúdos que eu estou enviando, eu envio para várias pessoas, ninguém se descadastra. Isso também pode ser uma visão um pouquinho míope do canal, porque para a gente ter uma visão clara dos descadastros, a gente precisa acompanhar todos os indicadores de envio. Então, a gente precisa manter com mais clareza um olhar para quanto eu estou enviando, quantas pessoas estão abrindo, e aí sim, quantas pessoas estão descadastrando. Porque, de repente, se eu estou enviando para muita gente e eu estou com uma taxa de abertura muito abaixo de 10%, sim, os meus indicadores de descadastro provavelmente vão ser mais baixos, e a gente vai ter um pouquinho menos de volume bruto ou taxas de descadastro olhando só por aí. Mas se pouca gente está abrindo, talvez o meu conteúdo não esteja sendo relevante para as outras pessoas e elas só não chegaram a ter a oportunidade de se descadastrar, porque para eu fazer o descadastro eu preciso primeiro abrir o e-mail. Então, o fator do descadastro ele não pode ser olhado como um fator de influência única no desenvolvimento do trabalho. Aí também, dentro do funil, óbvio, entram também os cliques, entram as sessões, entram os outros indicadores de e-commerce para a gente conseguir olhar para o trabalho como um todo. Se a gente olha para os indicadores separados, a gente vê a foto. E a gente precisa olhar para todo esse funil de conversão para a gente olhar o filme completo, a gente ter uma noção mais clara de que momento, em que situação está a minha marca. E principalmente falando dos descadastros, que se a gente, com esses indicadores de aberturas e envios, se a gente não olha para eles com mais carinho e contextualiza os descadastros através deles, talvez a gente esteja com uma noção de que as pessoas amam, elas nunca vão se descadastrar, mas na verdade elas não estão chegando nem a receber o meu conteúdo. Então é super importante a gente avaliar o funil todo para a gente conseguir ter uma informação um pouco mais concisa de qual é o nosso momento de marca. É isso. Se vocês, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Acho que agora abrimos para as perguntas. Eu vi que já me perguntaram algumas coisas. Se tem uma média de mercados indicadores de abertura e clique de cadastro. Recomendado de mercado, tá? É que para a gente olhar para uma taxa saudável, de não necessariamente ainda boa, mas saudável, abertura pelo menos 10%, que a gente começa a falar de uma abertura saudável. Taxa de abertura e clique, elas vão variar de acordo com o perfil de base e com o perfil de negócio. Em um negócio de vendas vamos supor, mercado de moda, que a gente tem uma rotatividade de produtos um pouco maior, a gente força um pouco mais os produtos, a gente comunica mais, a gente está falando de e-commerce, talvez as taxas elas não vão ser tão grandes, elas vão ser em torno de 15, 16%. Mas uma taxa, quando a gente vai falar de e-mails mais focados em relacionamento, uma taxa de abertura boa é um e-mail de 20%. Quando a gente vai falar em cliques também, depende do que a gente pretende com aquele e-mail. Se a gente for olhar para um e-mail de institucional, um e-mail que a gente está querendo só promover o relacionamento, ele vai ter os cliques mais baixos, em torno de uns 10%, talvez até menos. Mas para e-commerce, quando a gente vai olhar para venda mesmo, para não, eu mando e-mails mais frequentes e eu preciso manter ali uma taxa de clique. Acima de 12% já é saudável, uma taxa também em torno de 16% de cliques a gente considera boa, e acima de 20, muito bom, e meio que deu muito certo. Esse cadastro eu não recomendo que essa taxa seja maior do que 1%. É sempre bom que ela se mantenha muito, muito, muito abaixo de 1%. 1%, meio por cento dentro de cada envio, em um contexto saudável, em torno de 1% é uma taxa boa para descadastro. O descadastro vai acontecer e é importante que ele aconteça, porque para nós é muito mais interessante que se o usuário realmente não quer receber, não quer interagir, ele já se descadastre do que ele ficar recebendo, nem abrir e marcar como spam ou excluir. Isso é muito pior para a reputação do que ele realmente abrir mão de receber esses conteúdos e a gente parar de insistir nele. Não sei se ficou, se esclareci, se consegui responder.
Ou se tem mais alguém com alguma outra dúvida. Taxa de clique. A taxa de clique eu gosto de olhar em cima do volume de aberturas. Eu prefiro olhar para o volume de aberturas. Mas tem alguns momentos que a gente compara assim os dois resultados de volume de cliques por enviados também. Mas eu prefiro sempre, uso só como um recurso de segunda visão, mas o que eu costumo sempre usar como o primeiro recurso para análise é os cliques sobre as aberturas. As plataformas de CRM, elas integram os dados de usuários, elas são tanto um banco de dados de usuários, principalmente quando a gente vai falar de estratégias de CRM mesmo. Então, elas vão concentrar todos os bancos de dados do usuário, elas vão possibilitar os cruzamentos de bases e de informações dos usuários para ações de comunicação em cima disso. E quando a gente vai olhar para as plataformas e para as ferramentas de e-mail marketing em si, que são os ESPs que a gente chama, elas são as plataformas que elas vão possibilitar o envio e a operação ali do e-mail marketing ou do SMS, enfim. Então é a plataforma onde a gente vai conseguir colocar ali a nossa comunicação, subir a nossa base, fazer os cruzamentos. As plataformas, desculpe, gente, estou com soluço. As plataformas de e-mail marketing, elas também possibilitam cruzamentos e criação de filtros, desde que as informações dos usuários estejam todas lá dentro. Então, vai ser por ali, pela ferramenta de e-mail marketing, que a gente vai fazer os cruzamentos de base, as seleções de perfil e depois o disparo da comunicação em si, disparo e depois algumas análises de relatório. É por onde sai o e-mail marketing. Quando a gente vai falar, claro, em e-mail marketing em grande escala, não o e-mail que a gente envia da nossa caixa de entrada para menos usuários. De nada. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Fica aqui, tá aqui o meu contato, o rborba@edtail.ag. Se alguém tiver alguma dúvida posterior, quiser esclarecer algum ponto a respeito do que foi falado ou do material aqui, eu me coloco à disposição de vocês. Agradeço muito a escuta de todos. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada. Meu LinkedIn. Pera aí, deixa eu ver meu LinkedIn. Coloquei aqui no chat no LinkedIn para quem tinha me perguntado, está disponível ali. Sim, esse material da apresentação ele fica disponível para acesso depois. Eu acho que vocês conseguem depois baixar esse material para, enfim, para consulta. Tá bem, gente? Muito obrigada. Obrigada pela escuta. Uma boa tarde para todos.